Obrigado, meu caro amigo, professor Eduardo Paes Ferreira. Um cumprimento a todos, uma saudação muito especial aqui ao meu reitor, ao meu diretor de faculdade e velho amigo Pedro Martínez. Um cumprimento aqui a todos os colegas de painel, aqui o Dr. Paulo Macedo, que nos encontrávamos naquelas horas de Comissão de Finanças que presidi nos últimos 4 anos, no dia do Orçamento da Saúde, que era sempre um dia de debate muito rico, não é? Tivemos aquele famoso debate da noite do Portugal-Suécia, não é? Em que nos iam informando dos golos decisivos para o apuramento no primeiro orçamento de 2012, que deu ali um outro colorido a um debate que foi até para aí à 1 da manhã, nessa noite do orçamento de 2012 na área da saúde. Meu colega deputado, da primeira vez que fui deputado, professor Mário Patinho Antão, a primeira vez que eu estive na Assembleia da República, caros professores. Eu, quando fui convidado desafiado pelo professor Eduardo Paes de Ferreira para esta iniciativa, num contacto simpático, não só tive de imediato corresponder, ainda que ficasse um pouco surpreendido com o tema orçamento em exame, o que é que se esperava? É um pouco esta dimensão de viagem no tempo e de que lado é que estava, estando aqui ligado tanto de momentos marcantes da minha vida a esta casa, não especificamente a este espaço que nesses tempos não existia, mas se o que estava em causa era mais o moral enquanto aluno de Direito Fiscal, se era participar dos trabalhos de finanças públicas em que exatamente comecei como monitor na turma da noite, aqui no Anfiteatro 1, no ano letivo de 82-83, sendo regente dessa, então, turma de Finanças Públicas 1, aqui o professor Eduardo Paes Ferreira. E, de facto, os professores com quem aqui trabalhei e com quem aprendi, do professor Pedro Soares Martínez, o professor António Sousa Franco, de quem fui assistente dos dois aqui na faculdade, marcam muito enfim, daquilo que sou hoje. E, por isso, não podia deixar de estar aqui hoje convosco naquilo que é um primeiro painel. Teremos ao longo do dia 3 outros painéis em que colegas meus de governo desenvolverão áreas específicas atinentes à fiscalidade, à saúde e ao orçamento da segurança social, áreas relevantes do orçamento para 2016. Mas, neste primeiro painel, aquilo que me é pedido é, tal como julgo aos participantes, é uma enunciação daqueles que são os elementos estruturantes, os elementos que caracterizam este orçamento. De algum modo, o professor Eduardo Paes Ferreira, na intervenção inicial, colocou no centro daquilo que é a novidade deste orçamento. Este é um orçamento que assume, no plano interno e no plano europeu, fazer escolhas. Não é um orçamento que se assume como uma negação da realização de escolhas, como um orçamento de inevitabilidade. Este é um orçamento que assume em pleno aquilo que é o quadro económico e o quadro orçamental recebido dos últimos anos e da transição de orçamentos anteriores, assume aquilo que é o compromisso europeu do Governo, o compromisso com uma dimensão de uma Europa que aposte numa coordenação mais intensa de políticas económicas e financeiras, mas em que a matriz da coesão económica e social, a matriz de uma dimensão de solidariedade, são imanentes à forma como olhamos a nossa participação no contexto europeu. Isso vale quer para a nossa insatisfação com uma união bancária incompleta, em que falta realizar o papel o pilar relativo ao sistema de garantia unificado de depósitos, como vale para aquela que é a nossa participação ativa em dossiês que, neste momento, põem em risco a Europa, seja ele o Brexit, a crise dos refugiados ou a emergência de fenómenos
permitam-me uma diplomacia que a presença no governo obriga, de democracias iliberais em alguns Estados da Europa central e oriental. É neste quadro de contingência europeia que entendemos dever fazer escolhas e ter voz própria no plano interno e no plano europeu, tendo estas condicionantes que aceitamos, que a nossa participação no quadro europeu, a nossa visão sobre como contribuir ativamente, quer para respeitar estes compromissos, quer para contribuir para também um quadro de mudança numa dimensão europeia. Isto sucede, para isto é necessário, diria, uma dimensão de previsibilidade, uma dimensão de estabilidade, uma dimensão de compromisso que são essenciais para a sociedade portuguesa. Uma dimensão de estabilidade orçamental, que significa definir objetivos num horizonte de médio prazo em que cada orçamento é um passo nesse sentido, o que exige, antes de mais, uma estabilidade de conformidade com a Constituição da República, que é relevante referir como primeira condicionante a Constituição financeira como primeira condicionante da estruturação de um orçamento. Não vale a pena ter uma estratégia orçamental assente na conflitualidade com o Estado de Direito Democrático. Foi isso que nos conduziu a 12 orçamentos em 4 anos. 4 orçamentos em sentido próprio, 8 orçamentos retificativos e uma conflitualidade absolutamente desnecessária e uma instabilidade que se traduziu, por exemplo, num dos exercícios orçamentais, em 3 regimes remuneratórios para o setor público ao longo do ano. Nos primeiros meses, depois do chumbo do Tribunal Constitucional e depois da adoção, na parte final do ano, de um conjunto de medidas substitutivas por parte do Governo. Temos todo o direito, toda a legitimidade para divergir nas escolhas e nas soluções. Um primeiro critério é a de que esse debate se faça num quadro de respeito pelo quadro constitucional. Segunda dimensão é uma dimensão de previsibilidade. E, nessa medida, quer uma relação diferente com a atividade económica, traduzida na previsão de que as medidas que afetam o funcionamento das empresas entram em vigor ou a 1 de janeiro ou a 1 de julho. É isso que justifica, por exemplo, que a redução do IVA da restauração tenha um impacto previsto apenas a 1 de julho. Que se assuma que deve existir uma tendencial estabilidade do ordenamento fiscal e que o orçamento para 2017, não este, porque não haveria tempo, nem maturação, nem tempo de debate adequado para tal, que o orçamento para 2017 deve ser aquele que deverá incorporar o quadro significativo de alterações ao sistema fiscal. Em terceiro lugar, um papel fundamental para o diálogo social. Compreenderão, por exemplo, que o acordo que foi feito na concertação social sobre a atualização do salário mínimo nacional reflete esta prioridade do diálogo social que não tem sido também suficientemente enfatizado. Nós tivemos nos últimos anos, não uma dimensão de radicalidade, como vimos em alguns fenómenos sociais extremos em Espanha ou na Grécia, aqui a dimensão institucional das nossas forças, dos nossos parceiros sociais, limitou, e ainda bem para o país, limitou essa dimensão de conflito público, comparativamente com esses 2 países parceiros que passaram também por programas de ajustamento de natureza diversa, mas o diálogo social é essencial. Tivemos demasiada conflitualidade por ausência de uma dimensão de diálogo social de longo prazo. A previsão de que o salário mínimo nacional foi atualizado nos termos que conhecemos, mas que é estabelecido uma programação e regras de participação de todos na sua atualização desejável até 600 euros em 2019, isto significa uma profunda diferença relativamente ao ponto de partida, quer das associações patronais, quer das associações sindicais, que legitimamente, com argumentos
que compreendemos invocam à partida o desejo de que fosse diferente. Não fosse nem de uma maneira, nem que, ou, como é conhecido, em alguns casos, defenderiam a aplicação imediata de uma medida desse tipo. Esta dimensão de diálogo social, esta dimensão de estabilidade com a constituição financeira, esta dimensão de previsibilidade são essenciais para um caminho sustentado que permita alterar a estratégia económica no plano interno e permita credibilidade e sustentabilidade da nossa estratégia no plano europeu. E este debate é feito num quadro ativo também de preocupação, de influir no sentido de mudança do quadro europeu. Uma mudança que está longe daquilo que é desejável, mas em que devemos maximizar estas condições de mudança. Os sinais positivos que resultam da interpretação flexível do Tratado Orçamental de janeiro de 2015, da nova Comissão Europeia. O renascimento da atenção dada ao investimento como motor para a salvação da Europa, que está no plano Juncker de forma tímida, mas que representa aqui um sentido de mudança. A análise anual de crescimento, o relatório sobre a análise anual de crescimento, que será esta semana ainda aprovado pelo Parlamento Europeu, tem este elemento inovador. Vai dizer pela primeira vez que o Parlamento Europeu entende que a austeridade por si só não é a solução para a Europa. Que a dimensão de uma estratégia de crescimento e uma estratégia conjugada de investimento privado e público é aqui o único caminho para que a anemia das economias europeias possa ser infletida. Terceira dimensão, a maximização daquilo que é uma intervenção ativa do Banco Central Europeu e que foi aqui o elemento decisivo para a redução dos juros suportados no financiamento público, quer indiretamente no financiamento da economia portuguesa. É neste quadro que, querendo agir ativamente sobre este quadro, que este orçamento faz escolhas no plano interno. Poderiam ser diferentes. Faz uma escolha e isso resulta daquilo que foi o tema central do debate pré-eleitoral e que se reflete como tema central das opções orçamentais, que resulta daquilo que era o programa que foi, no essencial, transposto para o programa de governo do partido que forma o governo, quer daquilo que foram os acordos que, com base em posições conjuntas, foi possível atingir com três grupos parlamentares à esquerda, do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Ecologista aos Verdes. Também diria que aqui há um sinal de maturidade único na democracia portuguesa. Não só pela circunstância de, a partir de agora, nada voltar a ser igual, isto é, de todas as forças políticas passarem a assumir-se de pleno como responsáveis pela criação de soluções. E isto é um passo que não terá retrocesso, poderá ter, o futuro é certamente incerto, mas esta diferença entre entender que existiam no quadro parlamentar um espaço que era o espaço da solução e outro que era, quanto muito, o espaço da opinião ou da pressão, isso não fazia sentido. A partir de agora, todos têm em pleno direito a influir naquilo que são as soluções do Sr. Deputado do PAN aos maiores grupos parlamentares tradicionais. O debate feito em torno destas opções leva aqui a que seja possível caracterizar como grandes matrizes deste orçamento, primeiro, uma opção pela reposição de rendimento. Em linha, novamente, eu diria, curiosamente, com o que a análise anual de crescimento o Parlamento Europeu nos diz. A dimensão de um papel da procura interna como essencial para a reativação das economias europeias tem no plano interno uma consequência fundamentalmente relativamente aos níveis mais baixos de rendimento. E isso é feito quer pela alteração que já referi do salário mínimo nacional,
quer pela alteração no regime de pensões, quer pela reposição de mínimos de dignidade social, rendimento social de inserção, complemento solidário para idoso, níveis de abono de família. Quanto, e aí estamos fundamentalmente a falar dos níveis de rendimento mais baixos, quanto às pensões, até 628 euros. É fundamental aqui referir que, durante anos, as únicas pensões atualizadas eram as mínimas das mínimas, com valores abaixo dos 300 euros. Por outro lado, uma reposição de rendimento relativamente a outros setores sociais, quer pelo cumprimento das decisões do Tribunal Constitucional quanto aos salários do setor público, quer por um início da reposição de uma dimensão de progressividade no IRS que fora significativamente ofendida, quer pela redução de escalões de 8 para 5, mas, sobretudo, pela introdução da sobretaxa e pelo mecanismo de quociente familiar. Aqui, a eliminação ou redução da sobretaxa relativamente a 99% dos contribuintes tem um efeito também de reposição de rendimento neste setor. O que nos conduz aqui a uma segunda matriz de diferença, uma aposta pela redução da carga fiscal. Uma redução da carga fiscal incidida fundamentalmente sobre a tributação direta e no quadro desta, fundamentalmente, sobre o rendimento do trabalho. O quadro de discussão a que me referirei a seguir com a Comissão Europeia e o Eurogrupo determinou um ritmo de consolidação que não é benéfico para a economia, que resulta do quadro de compromisso que eu referi como uma das condicionantes da estruturação do orçamento, mas que levou também aqui a uma opção que se prende com aquela que é a terceira escolha clara deste orçamento. A preocupação com a salvaguarda do equilíbrio externo justifica aqui que a prioridade na estratégia orçamental incida em impostos indiretos que têm um efeito de limitação do consumo e têm um efeito de limitação na aquisição de bens importados. Tal reflete-se quer na dimensão da fatura energética tributada em ISP, quer no crescimento, na retoma de uma tendência de crescimento de consumo de bens importados tributados em ISV, ou na limitação ao crédito ao consumo tributado em imposto de selo sobre o consumo. Há aqui um caminho que visa, aliás, travar aquilo que era uma evolução verificada já em 2015. Um ligeiro crescimento da economia, provando que não houve alterações estruturais significativas no modelo da economia portuguesa, traduziu-se de imediato num crescimento naquilo que eram, se quisermos, vícios tradicionais. Isto é, um aumento, uma eliminação de parte daquilo que era o excedente externo, fruto de um crescimento significativo das importações, que só foi mitigado pelos preços historicamente baixos do petróleo, que é, como sabemos, a principal componente da nossa fatura externa. Neste quadro, são estabelecidos como objetivos orçamentais uma redução do déficit para 2,2%, que corresponde ao mais baixo déficit em 40 anos de democracia e corresponde de longe ao mais baixo déficit desde que nos encontramos num quadro de União Económica e Monetária ou desde a criação do euro enquanto moeda corrente. O nosso único saldo orçamental, que foi inicialmente menor, mas depois de recalculado ficou em 3%, foi o saldo orçamental de 2007. É o mais baixo déficit português desde 2000. E que levou, aliás, na altura, à única vez em que Portugal saiu de procedimento de déficits excessivos. Esse procedimento foi, então, eliminado, a ele voltamos depois da eclosão da crise financeira internacional.
Este déficit, é adequado, aliás, referi-lo, é o mais baixo déficit da Europa do Sul. Espanha acaba de registrar um déficit de 4,5% na sua notificação de déficits excessivos em 2015 e projeta um déficit acima de 3%. A França negociou atempadamente que apenas em 2017 atingirá um objetivo de um déficit de 3%. A Itália tem igualmente um déficit superior ao nosso. E, portanto, há aqui um quadro que é um quadro exigente e desafiante que constitui aqui, coloca do lado português, assumindo que o esboço orçamental previa um déficit de 2,6%, uma consequência que decorre do nosso quadro europeu, que se traduz num abrandamento do nível de crescimento, que é reduzido de 2,1% para 1,8%, mas num quadro que não coloca em causa aquelas que foram as opções definidas, quer no quadro nacional, quer aqui no quadro europeu. Esta estratégia permite também ensaiar aquilo que é, pela primeira vez, uma estratégia sustentada de redução da dívida pública. O debate da dívida é um debate que terá aqui outros tempos, em que o professor Passos Ferreira tem sido também um participante ativo. Nós devemos também aqui situá-la e não ter uma dimensão de autovitimação por razões de debate político interno que esconde aquilo que é a dimensão da dívida enquanto restrição à evolução da economia europeia pela sua dimensão, quer da dívida pública, quer da dívida privada. 14 dos 19 países que integram a zona euro têm dívida pública superior aos 60% previstos, quer no Tratado Orçamental, quer nas regras do Six-Pack e do Two-Pack. 14 dos 19. E desses 14, 7 têm mesmo uma dívida pública superior a 90%, isto é, 50% acima do valor de referência, que é entendido no quadro da análise de desequilíbrios macroeconómicos, nos termos do Six-Pack, como o valor de alerta para a formulação de recomendações, mesmo que no braço preventivo do mecanismo de alerta sobre desequilíbrios macroeconómicos. O que é que isto significa? Que a questão não pode ser ignorada, mas que deve ter uma resposta e um debate num quadro concertado europeu. O quadro de negociação desenvolvido com a Comissão Europeia e o Eurogrupo criou aqui uma dimensão em que Portugal ganha aqui a autonomia e a responsabilidade de demonstrar que este orçamento, que é diferente das opções de política de orçamentos anteriores, quanto ao cocktail de medidas, se assim preferirem, que é privilegiado e que afasta algumas das componentes que eram as componentes estruturais do cocktail de medidas anteriores. Uma visão centrada prioritariamente na redução da despesa com salários e com pensões e que também, em matéria fiscal, opta por um conjunto de medidas que é claramente diferenciado das anteriormente existentes. A aprovação pelo Eurogrupo e pela Comissão Europeia deste orçamento, que naturalmente suscita reservas, quer aquelas que resultam da dificuldade em clarificar elementos de natureza técnica, como a qualificação dos cortes de salários como estruturais ou como medidas one-off, se falarmos de questões de ordem técnica, quer medidas de prioridade de política, que decorrem também aqui da pluralidade de visões que é refletida na Comissão Europeia e no Eurogrupo,
quer daquilo que é o fator de inércia relativamente àquilo que é a afirmação da diferença. O fundamental do nosso desafio é, aqui, executar este orçamento. Demonstrar no plano interno e no plano europeu que este orçamento tem condições para ser executado, o que nos cria aqui um desafio extremamente exigente, até porque fundamentalmente irá decorrer entre abril e maio, consoante a data de entrada em vigor do Orçamento de Estado, e outubro, data da apresentação da próxima proposta orçamental, que entendemos deve, com base nos resultados já obtidos, aprofundar este caminho, isto é, promover mais adequadamente uma prioridade a um investimento potenciador de crescimento económico e de criação de emprego, aprofundar uma dimensão de reposição de rendimento e num caminho assente numa sustentabilidade da redução da dívida. Este exercício é um exercício complexo quando, pelo meio, seremos confrontados, no quadro daquilo que é o calendário do semestre europeu, com uma avaliação que será feita fundamentalmente com base no fracasso de 2015. Isto é, na circunstância de termos um déficit em 2015 que não será de 2,7, será de 4,3, incorporando nestes 4,3, 1,2 correspondentes ao apoio público no quadro do processo de resolução do BANIF. Portanto, 3, no essencial, 3,1 mais 1,2. E é nesse quadro que a análise que determinará que Portugal continuará mais um ano num quadro do procedimento de déficits excessivos será feita fundamentalmente com base nos resultados de uma estratégia diferente seguida em 2015 e quando não há ainda tempo suficiente de avaliação da forma como está a ser executado aquilo que são opções de política novas. Algumas, é certo, estão já acolhidas desde o início do ano, aquelas que foram aprovadas no final do ano passado pela Assembleia da República e refletem-se na execução orçamental dos primeiros meses. Mas aí a execução por duodécimos do orçamento de 2015 é ainda aí decisiva. E é, portanto, neste quadro marcado por uma incerteza europeia e por um debate que hoje é muito ativo no quadro europeu. O governo italiano vi com muita atenção o documento produzido pelo anterior secretário-geral adjunto da OCDE, o Sr. Pier Carlo Padoan, e que é neste momento Ministro da Economia e Finanças de Itália, e que produziu um documento sustentado sobre este novo caminho para uma coordenação de políticas económicas à escala europeia. É nestes termos que nós inserimos aqui a participação ativa, quer num quadro de mudança no quadro interno, quer num quadro de participação neste debate europeu que, a bem da democracia em Portugal e na Europa, deve assentar exatamente num debate fundamentado, sério, sobre a existência de alternativas. Nada pior para a Europa, nada pior para Portugal do que a ideia de que não existiam alternativas. Uma última nota finalíssima, o nosso magnífico reitor introduziu aqui, e bem, abriu o debate na especialidade. O orçamento foi aprovado na Generalidade anteontem e está a decorrer, nas próximas semanas, a fase de debate na especialidade. Não há aqui nenhum painel hoje sobre o orçamento da ciência e do ensino superior. Eu compreendo muito das razões que invocou. Sabe bem, e disse-o, que a questão que suscitou não consta do Orçamento de Estado. É uma das propostas uma das matérias que foi anunciada para a fase de especialidade e é nesse quadro que será analisada, mas acho que o que é fundamental nesta área é que, não podendo existir uma plena reposição dos recursos que, em outros tempos, foram dirigidos às áreas da ciência e do ensino superior,
há uma aposta neste Orçamento de Estado que é significativa, que é a reposição de uma dimensão de autonomia universitária, de uma dimensão de autonomia alargada de gestão. Eu tendo tutela por uma outra área, são as duas únicas áreas em que a autonomia tem referência com sede constitucional, a autonomia universitária e a autonomia regional e local. E essas, quer uma, quer outra, foi prioridade do orçamento repô-las de pleno direito, confiando às universidades a capacidade de gestão do quadro de recursos e meios humanos e financeiros que estão à sua disposição, a bem do país e desta geração tão notavelmente qualificada que produziu nos últimos anos.